Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Iniciando a respeito de uma coisa que é muito reverberada pelas viúvas do Kudê. Que é algo que a gente tem que desmistificar. A gente não pode ficar refém das barbaridades proferidas pelas viúvas do Kudê, porque eles ficam dizendo que o grupo é uma porcaria, que o grupo não vale porcaria nenhuma. Isso é mentira. Esse grupo, a gente tem que pegar o que se tinha anteriormente. Esse grupo veio de uma segunda divisão com toda a renda comprometida, porque haviam feito, o antigo presidente Vitório Pífero tinham feito antecipações, haviam dívidas, haviam jogadores que não tinham vontade de ficar no Inter, e existiam muitas coisas complexas, até porque dizem muito que o Medeiros ficou com que ele foi o último presidente a ter aquela cota cheia da televisão quando os clubes caíam. Mas só que, se tu for ver, todos os outros problemas que tinham em torno disso, como a base defasada, como o que eu disse de jogadores que não queriam mais ficar no Inter e foram para outros clubes, dívidas que tu ia ter tendo que rescindir contratos, existiam muitas coisas complicadoras que é bom lembrar. Até porque as viúvas do Kudê, elas gostam de bater nesses jogadores e gostam de bater no Marcelo Medeiros e no Rodrigo Caetano, sendo que a gente teve muitas dificuldades. Mas mesmo assim, para mostrar nossa grandeza, a gente voltou top, porque a gente é top. A gente brigou até o final com o Palmeiras em 2018, a gente perdeu um pouco do gás, algo totalmente normal, porque na época do Odair, o grupo era curto, não que aquele infeliz medíocre do Eduardo Kudê falava que o grupo era curto, porque na época do Eduardo Kudê ele tinha opções, talvez não tão cheias de qualidades, mas tinha opções, porque se tu for ver o Vojvoda no Fortaleza, ele tem um elenco bem aquém, bem limitado, e fez um puta de um trabalho. Então não é escusa tu ficar dizendo, eu tenho um elenco curto, eu não tenho o Felipe Coutinho no banco, eu não quero treinar o Inter porque o estádio é ruim, eu não jogo, meus times não jogam com estádio ruim. Era uma reclamação do caralho. E outra coisa importante a salientar, ficam falando que o Inter tinha prometido jogadores tipo Nacho Fernandes ou coisa do gênero. Ok, até tinha. Mas só que o Eduardo Kudê tinha que ter entendido, e acho que ele não entendeu, porque ele é um incapaz, de que houve o corongo que fez com que muitos times tivessem tido significativas complicações, e aí por isso que se deu um recuo nas pretensões que o Eduardo Kudê queria trabalhar no Inter. Só que era muito mimimi. E outra coisa que as viúvas gostam de regurgizar e dizer que tem grandes argumentos para dizer que o Eduardo Kudê era maravilhoso. O Eduardo Kudê, ele treinou o Inter desde o início do ano. Ele já tinha noção, ele já tinha algo já bem trabalhado, pelo menos deveria ter, que, por exemplo, o Abelão não teve. E outra coisa, o Eduardo Kudê, ele classificou o Inter para as fases definitórias da Copa do Brasil, da Libertadores. Isso qualquer técnico que passou pelo Inter já fez em diversos momentos do clube. Então é falso essa narrativa de querer exaltar o cu de cachorro porque ele foi para fases complementares de Copa do Brasil e Libertadores. Então a gente teria que exaltar todos os técnicos do Internacional que conseguiram ir para fases definitórias de Libertadores e Copa do Brasil.
Pelo amor de Deus, é algo assim, um argumento tão raso de medíocre, porque as viúvas do Cudê são medíocres, porque se ajoelham a um técnico que não fez nada pelo Inter e deu um chute na bunda na torcida e no clube, e na instituição. E outra coisa, essa coisa do Campeonato Brasileiro, a gente tem que fazer os recortes. A equipe do Cudê podia ser, por vezes, uma equipe que não perdia e não tomava gol, mas não era porque era uma equipe maravilhosa, bem treinada, com uma concepção de jogo maravilhoso, e sim porque dentro das partidas as equipes chegavam e causavam danos pro time, mas o time muitas vezes por ter jogadores de um bom nível conseguia vencer os jogos, porque quando tu tá numa equipe grande tu tem essa possibilidade. Tu não sendo tão ruim, tu não fazendo tanta cagada, tu consegue ter êxito. E é isso. Ele saiu porque ele era um covarde, um medroso e tinha medo das expectativas e de como ele era incapaz, desde a leitura de jogo, da substituição de jogadores, de potencializar jovens. Ele era muito inconstante. E é uma coisa, a gente tem que... veio para nós ver uma diferença bem marcante desse técnico medíocre que as viúvas do Cudê colocam, que é o próprio Cudê, o Abel Braga, sem ter Saravia, sem ter Bosquilha, sem ter o Taisso que veio esse ano, com 4 jovens dentro de campo, que foi o Lucas Ribeiro, foi o Praxedes, o Caio Vidal e o Yuri Alberto, que o Eduardo Cudê havia renegado, conseguiu levar o Inter a um vice-campeonato brasileiro, aonde a gente foi melhor que elencos bilionários, aonde a gente foi roubado claramente, porque uma coisa é dentro dos jogos do Brasileirão tu ter decisões por vezes conflituosas para teu lado, para o lado adversário, mesmo até com o VAR. Mas outra coisa é no final, assim, nas últimas 3, 4 rodadas, quando tu tá enfrentando um time do Rio de Janeiro, tu ter vários lances e vários importantes momentos das partidas totalmente garfiado pelos árbitros que lá estavam. Por exemplo, o pênalti que não deram a favor do Internacional. O que fizeram com o Atlético Paranaense? Deram um pênalti idêntico ao pênalti que aquele infeliz daquele árbitro nojento, que eu espero que nunca mais pise no estádio Beira-Rio, deu. E acabaram deram um monte de pênaltis assim absurdos. Eu fico assim, absurdos não, daquele mesmo jeito. E curiosamente pro Inter não deram naquele momento que era importante. Outra coisa, aquela expulsão do Rodinei, vários lances parecidos parecidos ou mais violentos, nem sequer deram cartões dentro do Brasileirão, para te ver como tá uma merda. Essa arbitragem brasileira é uma porcaria constituída por um bando de incapaz, medíocre, ridículo. E outra coisa é o presidente do Internacional, um outro ridículo, que em vez de ir nas reuniões que tem da CBF, quando se recomeça o Campeonato Brasileiro, e reclamar e tentar arrumar algum meio para que não aconteça mais esses absurdos que acontecem, ele não faz nada. É incrível a incapacidade dessa gente. Sei lá, aprimorar o VAR, de repente fazer como no vôlei. Eu acho que tu pode pedir 3 desafios, e se tu errar no desafio e der totalmente oposto àquilo, tu perde o teu desafio. De repente isso poderia aprimorar ainda mais claro, ia continuar tendo o VAR, só que ele ia revisar aquilo que o técnico adversário pediu. Aí tu ia sempre ter os 3 desafios. Tu poderia utilizar eles, mas se tu erra o desafio e tu tá errado, tu perde um desafio. Aí tu passa a não ter mais 3, e porque tu usou um desafio, tu acaba tendo só um. Vai fazendo isso porque, sei lá, é algo que deveria ser feito, aprimorado, porque a incapacidade desses árbitros, mesmo com o VAR, é algo assim significativo. E às vezes aquele infeliz do VAR não chama para revisar um lance importante dentro da partida que pode mudar, alterar o panorama do jogo, até porque
isso é relevante dentro de uma partida. Desde aquele pequeno detalhe, ele pode ser preponderante para o desarrojar do jogo, para o que vai ser o jogo. Porque tu faz um gol antes, tu consegue ter mais ritmo, tu consegue quebrar o time adversário, tocar mais a bola, cadenciar, ser inteligente, saber fazer bem a partida. Desde a vantagem que tu vai adquirir fazendo gol, ou tendo um jogador a mais, ou podendo ter um pênalti, e por aí vai. Mas é mais ou menos isso. A gente não tem que nunca aceitar o que é imposto pelas viúvas do Koldé, porque as viúvas do Koldé idolatram um técnico que não ganhou nada, que tinha um trabalho muito instável e que potencializou muito poucos jogadores. E quando o Rodrigo Caetano trouxe o Yuri Alberto e o Maurício, ficou chorando, fazendo uma palhaçada. É incrível a capacidade que tinha aquele medíocre. Bom, continuando, amanhã a gente tem um jogo importante e a gente também tem que entender uma coisa: a gente não pode se condicionar e ficar com esse viralatismo, com esse negativismo que a imprensa identificada e a identificada e a não identificada colocam, porque a gente não é essa porcaria que todos dizem. Até porque eu enxergo que dentro dos jogos que a gente não teve o melhor dos resultados, eu coloco desde o jogo contra o Palmeiras, a gente não perdeu porque a gente era menos. A gente perdeu porque eu vejo uma coisa muito grave no Internacional, que é a incapacidade na hora da definição do gol. Porque muitas vezes os nossos jogadores eles tentam uma jogada individual e querem fazer tudo sozinho, e por vezes eles se antecipam e acabam precipitando o passe, e isso irrita, porque o que deveria ser priorizado acima do individual é o coletivo, porque um coletivo forte consegue ajudar o atleta individualmente a evoluir. E isso também parte muito das instruções do técnico, como a equipe tem que se portar dentro de campo. A gente vê que a proposta uruguaia mexeu muito com a cabeça do Diego Aguirre, até porque ele não é mais o mesmo. Ele dentro de campo é amorfo, parece que ele não está nem aí para o que vai acontecer dentro de campo, e isso é lamentável, é triste. Outra coisa é essa direção dormindo no ponto, né? Se está enxergando isso, tem que dar uma reprimenda. E também, depois do Grenal, parece que largaram tudo de mão assim, e estão um pouco se importando se dá ou não dá, se vence ou não vence. É um absurdo, porque essa displicência em muitos jogos, e muitos jogadores tomando cartões amarelo e não jogando partidas para limpar a ficha para poder jogar com o Grêmio ou para poder jogar com o Flamengo, que eu vi que aconteceu isso também. Embora a equipe descaracterizada em muitos dos jogos não tenha ido mal, eu acho que os piores jogos foram contra o Cuiabá e contra o São Paulo. Embora eles não tenham ido mal, a gente dando uma rechadinha, fazendo uma coisa inteligente que eu gosto muito, que é tu poupar o jogador dentro de campo. Tu não precisa poupar o time inteiro, tu pode descansar teus jogadores e utilizar eles no segundo tempo, ou iniciar com eles e trocar eles no decorrer da partida, sei lá, ser inteligente. E aquela coisa que eu falei, o Aguirre desde a proposta da seleção uruguaia não é mais o mesmo, até porque até o jogo contra o Palmeiras a gente tinha uma ideia, uma forma, os jogadores estavam conseguindo desempenhar um futebol interessante. E muitas dessas partidas que a gente não ganhou também, desde o jogo contra o Palmeiras, a gente não foi mal. Até porque a gente tem a nossa proposta, e dentro da nossa proposta a gente estava fazendo direito. Muitas vezes é aquela coisa, uma leitura equivocada do técnico, uma não troca de jogadores, uma não rotação, colocando jovens, Gustavo Maia, colocando o Maurício, colocando o Paulo Vitor, mas só que dando a instrução para que o jogador vai para cima, dribla, não te acanha se tu perder um drible, se tu acabar, chuta gol, se o time está muito retrancado e não tem como tu abrir espaço, chuta gol, tenta triangulação, tenta se encontrem, se movimentem mais. Isso vai do técnico, a postura não se negocia, isso é inegociável.
E por muitas vezes é aquela coisa, aquela inércia do técnico dentro de campo, vendo que por vezes o time adversário está conseguindo chegar. E é também aquela coisa que eu digo, dentro de uma partida tu vai ter teus momentos. E dentro dos teus momentos, tu tem que ser o mais definitivo possível para que tu consiga um bom resultado, para que tu consiga dentro da partida alternar um pouco mais defensivo, um pouco mais pro ataque, mas sempre com inteligência, até porque tu tem que estar bem posicionado. E também qualquer modelo de jogo ele tem que estar bem treinado, e o técnico ele precisa armar dentro da partida meios para que quando a gente possa perder a bola, parar a equipe adversária fazendo uma falta matreira assim na manha, sem dar muita brecha para cartão, dando uma chegada mais forte com jeito, não fazendo falta perto da área, sabendo controlar o jogo, tocar mais a bola quando está vencendo, para que o adversário venha na busca de recuperar a bola e tu consiga criar espaços. Ser inteligente dentro do jogo é o que a gente cobra. E um técnico de futebol ele deveria ter essa capacidade de poder enxergar o jogo, porque é aquela coisa. A gente vai precisar de um bom técnico ano que vem, esse ano que já está chegando. Está acabando esse próximo ano, porque a gente precisa de um técnico que porque o Aguirre ele começou bem até encontrar uma equipe, só que aos poucos, eu repito, desde do oferecimento para ir para a seleção uruguaia, eu vejo que ele está sem vibração, ele erra nas trocas, a leitura dele está sendo muito fraca dentro de jogo para ver o que está faltando, o que não está acontecendo no jogo, para que a gente ganhe mais dinamismo. O Caio Vidal foi arquivado, tem vários jovens que foram arquivados, e aquela coisa que eu digo, o jovem ele tem que jogar. O jovem, tu tem teus experientes, que eu acho muito bom, porque eu não sou que nem as viúvas do Cudê que bate nesse elenco, até porque eu não acho que só tem um único culpado, mas eu acho também que é importante, quando os veteranos não estão jogando bem, não estão fazendo o melhor dos seus jogos, colocar um sangue novo, colocar uma correria, orientar os meninos, recomponham, ajudem para que o sistema defensivo não fique sobrecarregado, nem os volantes. Mas quando vocês estão indo para cima, tentem o drible, vão para cima, tentem alguma associação com um meio de campo, com um volante que está chegando, e também já falo para os volantes, se movimentem, procurem a bola, não sempre deem uma opção de passe, é o que eu falaria para os jovens. E também chutem a gol, arrisquem, porque é isso que faz o futebol. E isso porque vamos lá, da construção do jogo até o campo adversário, na construção de defesa do nosso campo, eu até aceito a troca de passe, para tentar encontrar alguém. Agora, a partir do momento que a gente invade o campo adversário para atacar o nosso adversário, vai para cima, tenta alguma coisa, termina a jogada, mas não passa para trás. Não passa para trás, porque isso irrita o torcedor. Isso é inadmissível e é inegociável. Só que, desgraçadamente, muitas vezes o nosso time faz. É algo que irrita demais. Eu espero que o próximo treinador possa ser BKSS. Faz um grande trabalho no Defensa e Justiça. Um time bem arrumado, bem organizado, que trabalha a bola, que consegue fazer um jogo bem bacana. Eduardo Domingues do Colón. Eduardo Domingues ele se adapta muito bem aos distintos clubes onde ele vai e os jogadores que ele tem em mãos. O Vojvoda é um baita de um técnico, um senhor técnico. O trabalho que ele faz no Fortaleza é um demonstrativo muito bom, que é um técnico muito inteligente, arrojado, que poderia ajudar muito a desenvolver o nosso jogo, os nossos jogadores, os nossos experientes, porque ele é bom técnico. Ele já fez muitos outros bons trabalhos em equipes de pequeno e médio porte, mas a gente vê que ele tem
que ele é um bom técnico, que ele tem uma leitura boa de jogo, ele consegue fazer os jogadores que não são tão bons render, e eu acho que com um grupo do Internacional ele poderia fazer algo muito bacana. O que me vem em mente é esses três. O Abelão eu não coloco porque infelizmente ele não vai vir, com essa direção ele não vem, isso já é o que se noticia. Seria um muito bom técnico. Depois talvez o Marquinhos Santos, que é um técnico interessante, brasileiro, emergente. Eu ficaria primeiro com os gringos, né? Se nenhum desse certo, talvez eu iria pro Marquinhos Santos. Eu acho que a gente tem boas peças, bons jogadores. A dirigência ela tem que trazer jogadores inteligentes e experientes que consigam dar um up a esse elenco. Eu cito Mena, cito Pete Martini, Juanfer Quinteiro, jogadores dessa magnitude para dar um up